Qual o melhor anti-inflamatório? Nimesulida, diclofenaco, os inibidores seletivos do COX-2? Como deve ser tomado o anti-inflamatório? A dose é igual para todo mundo? Para o homem, para a mulher? Se pesa 90 quilos, se pesa 60 quilos? Para responder essa pergunta, eu vou comentar antes um pouco sobre a inflamação. Infelizmente, a gente vê que tem muita bobagem aí na internet. Então, para entender a inflamação, a gente tem que estar ciente que é um processo que o próprio corpo está produzindo com um determinado objetivo. Então, a pergunta é: por que o corpo produz a inflamação? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer. Está tendo alguma sobrecarga? Está tendo alguma atividade que não está sendo realizada de uma forma a preservar a articulação e os tendões? Existe alguma fraqueza? Existe alguma falta de coordenação? Por que está ocorrendo essa inflamação? Então, isso é mais importante, muitas vezes, do que o próprio anti-inflamatório em si. A inflamação, ela tem que ser entendida como uma fase de um processo de cicatrização e não um mal em si, né? A gente entender a inflamação como um problema, isso pode prejudicar o tratamento. Então, antes de olhar para a inflamação como uma vilã, a gente tem que entender por que está inflamando. Muitas vezes um atleta, por exemplo, está tendo uma sobrecarga no treino, treinou hoje, treina amanhã, no quinto dia, às vezes o mesmo treino, mas pelo acumulado semanal, por exemplo, isso vai levando a um processo de sobrecarga. O corpo não está tendo o tempo necessário para se reconstituir, cicatrizar e se reparar. Então, dito isso, a gente começa a pensar agora no anti-inflamatório. Qual a melhor indicação para os anti-inflamatórios? É quando há algum excesso no processo de inflamação. Então, um exemplo: a pessoa teve um corte, aquele está iniciando um processo de inflamação muito exuberante. O anti-inflamatório, por tempo limitado, vai favorecer essa cicatrização na medida em que vai diminuir o excesso de dor, diminuir esse excesso de inflamação. Agora, se a pessoa toma anti-inflamatório, não sabe nem por que está tomando só como analgésico para melhorar a dor, isso pode ser complicado por vários motivos, né? Sobrecarga de fígado, do rim, e esse uso cumulativo pode realmente dar uma certa resistência do ponto de vista da analgesia, e o principal, que não está indo buscar causa, às vezes algum erro na postura, alguma coisa errada no treinamento, alguma atividade, algum grupo muscular que está precisando fortalecer ou alongar, e você dá um anti-inflamatório nesse contexto, você pode mascarar o problema e evitar que se consiga de forma definitiva resolver. A gente, no consultório, no dia a dia, é muito comum chegar para a gente pessoas que já fizeram uso prolongado de anti-inflamatório, e muitas vezes a gente perdeu o que chamamos de janela de oportunidade, que é o momento ideal de iniciar um tratamento, iniciar alguma correção ali, que evitaria complicações futuras, como por exemplo a necessidade de uma cirurgia lá na frente. O anti-inflamatório, a atuação dele é bloquear processos, de uma forma resumida, o processo de comunicação entre as células, que vai levar à inflamação, que é o aumento da irrigação, a dor. Então vai haver um bloqueio neste processo. E respondendo à pergunta qual o melhor anti-inflamatório, acho que vocês já devem ter percebido que essa pergunta não existe uma resposta clara e objetiva e direta. Por quê? Porque é uma individualidade muito grande. Então, meu corpo é diferente do seu, do dele. Cada um vai ter uma resposta. Algumas pessoas podem ter alergias, que é uma resposta extrema a uma medicação, por exemplo, e outras não vão ter. E sempre tendo em mente, né, como a primeira pergunta: tem inflamação? Sim. Precisa mesmo do anti-inflamatório? Por que inflamou? Né? Isso é importante, que vai direcionar o tratamento. Existem potências variadas entre os anti-inflamatórios, os que são mais potentes, os que são menos potentes, mas o mais importante é entender que há esta variação individual, né? Algumas pessoas
tem mais resposta com um ou com outro. É isto, a mensagem final é: fiquem atentos aos sinais que o corpo dá de dor, inflamação. Antes de já sair tentando resolver, é importante parar um pouquinho, investigar direitinho e aí sim tomar a melhor decisão. E muitas vezes o anti-inflamatório é bem indicado, tá? Embora o mais comum seja que ele seja usado excessivamente e sem o uso correto, tá? Um abraço. Na dúvida, sempre o óbvio tem que ser dito: consulte com o seu médico e discuta com ele as suas preferências. Se você já teve alguma experiência negativa ou positiva com os anti-inflamatórios, deixe aqui nos comentários, que isso pode ajudar outras pessoas também.